Fala pessoal, no vídeo de hoje eu venho apenas para mostrar para vocês um certo risco que vocês podem estar correndo em algum dos projetos que vocês fazem aí. Pode ser um grande problema se você está trabalhando com máquina industrial ou algum equipamento muito importante que tem que ter um certo nível de segurança. E qual seria esse problema? Você usar este tipo de controle aqui para colocar num equipamento sério. Não use, vou demonstrar para vocês por quê. Bom, eu estava fazendo um projetinho aqui, coisa simples, para fazer um sistema de controle via controle, né? Controle remoto infravermelho. Este controle aqui é do rádio do meu carro. Eu programei para baixo, para cima, ou seja, para diminuir a velocidade e aumentar a velocidade. E modo 1, modo 2, modo 3. Aí eu peguei um outro controle. Este daqui é da minha caixa de som Stanner SR212-315. Só que aí o que eu percebi? Ao pressionar 1 e 2 e 3, o que aconteceu? Trocou também. Aí eu pressionei aqui, ó. Se vocês forem olhar, volume mais, volume menos. Volume mais, volume menos. Neste daqui, na mesma posição, ou seja, só trocou o adesivo aqui, só trocou a numeração das teclas. Na mesma posição aqui, eles bateram. E aí aqui embaixo aqui, ó, tem o botão 1, 2 e 3, com algumas funções extras. Aqui também tem. Bateu. Pensei assim, não é possível que uma marca, tudo bem, essa daqui é uma marca chinesa, né? Uma marca white label, tudo bem. Agora, um controle da Stanner acontecer isso, pensei assim, não é possível, né? Aí eu estava imprimindo no programa que eu estava rodando aqui somente o comando. Eu resolvi imprimir o endereço também. O que acontece? Os comandos são os mesmos, nas mesmas posições, só muda o adesivo e o endereço é o mesmo. Só que qual é o endereço? 0. Então tome muito cuidado com isso, porque tudo bem, uma caixa de som, alguma fita de LED, alguma coisa. Inclusive, este controle aqui, ó, tem o endereço 0. Então, tudo que esses aqui controlam, se tiver o mesmo endereço na tecla aqui, endereço não, o mesmo comando, inclusive alguns batem com esse daqui, ele vai controlar. Então, qual é o risco? Se você colocou isso numa máquina, por exemplo, um controle de um motor grande, ou algum sistema que faça um controle muito importante, vai acabar sendo uma falha de segurança. A pessoa chega lá, tudo bem, tá lá no seu rádio, lá na sua caixa de som, alguém pega o controlinho, vai, tudo bem, isso não vai causar problema nenhum. Agora, se você projeta um equipamento, por mínimo que seja, e usa esse tipo de controle aqui, você vai ter um sério risco de segurança no seu projeto. Bom, aqui está zerado. Este controle é o controle da Stanner, a caixa de som Stanner. Olha só, 00FF, ou seja, o endereço é 0. Endereço é 0. FF é o contrário de 0. E o comando, ó, stop, aqui, ó, na primeira posição daqui de cima, ó, 45BA. Eu vou só apertar qualquer tecla aqui só para tirar isso dali. Beleza. Trocou. Agora eu vou pegar o do rádio do meu carro. Olha para você ver. Na mesma posição eu tenho o liga e desliga. Olha lá. 00FF45BA. Com o controle do meu carro, eu controlo a minha caixa, e com o controle da minha caixa, eu controlo o rádio do meu carro. Então, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas um equipamento profissional, isso é muito arriscado. Então,
evite isso aqui. Se você for usar esses controles para aplicações simples, tudo bem, não tem problema. Mas se você quiser ainda assim usar um controle remoto desses aqui, você tem duas opções. Ou você desenhe uma placa de circuito e faça um controle seu, com seus comandos, só que isso aí vai envolver muito custo, talvez não compense para você. Ou você use um controle que tenha o NEC estendido e que tenha vários códigos, que não seja tudo a mesma coisa repetida, que é o caso deste aqui. Apertei, beleza. Olha lá, se vocês verem, ó, o endereço 866B, ele não vai dar um inverso, porque ele é um NEC estendido, então eles são 16 bits, então todos os pulsos, cada um representa um bit diferente. Então, se você for usar esse daqui, olha para vocês verem, ó, LCD Remote. Sabe de que é isso aqui? Isso aqui é controle daquelas televisãozinhas de 7 polegadas. Este controle é daquilo. E olha para vocês verem, esse daqui tem um NEC estendido. Se ele já tivesse apenas um endereço diferente, ele já estaria muito na frente. Mas além de ter um endereço diferente, você pode usar só o endereço, você pode usar o NEC estendido de 16 bits. Aquela biblioteca de IR via software que eu demonstrei, basta você pegar na parte que pula o comando e adicionar uma outra variável ali, você consegue usar o NEC estendido. Então este controle, olha para vocês verem, este controle de uma coisa muito simples está na frente do controle de rádio que todo mundo tem no carro, e está na frente no controle de uma marca famosa, que é uma marca grande no nosso mercado de áudio profissional. Então vocês tomem cuidado com isso, porque pode levar a alguma falha de segurança, e isso não é bem-vindo em nenhum projeto. Então no vídeo de hoje foi isso, foi só para demonstrar para vocês o cuidado que vocês têm que tomar com esses controles quando vocês estiverem projetando aparelhos para ser controlado via infravermelho. Então no vídeo de hoje é isso, e até o próximo.